Hoje é dia 24 de junho, terça-feira, segundo dia do meu diário de trade, gravado aqui no YouTube. E aqui em Nasdaq hoje a gente tem esse contexto aqui em H1 do mercado lateralizar. Você percebe que toda vez que ele encosta aqui nesse suporte, ó, ele pega e sai para longe e gasta tempo do outro lado ainda por cima, fazendo essa falha estrutural que se baseia no mercado passar mais tempo no 50% de cima da estrutura do que no 50% de baixo. E aí ele pega, volta nessa região e impulsiona para cima forte. Fura aqui, vai furando essa resistência várias vezes, gasta tempo aqui em cima, tá? Volta aqui, consegue dar uma furadinha de leve, só mitiga de pavio em H1, vai até de novo a resistência, e aí ele fura. E aí a gente tem as filosofias de mercado, certo? Na filosofia do suporte e resistência, disse que se ele fura essa região, a tendência é ele continuar fazendo BOS para baixo, tá? E essa é a contraparte que o institucional precisa, como eu expliquei no vídeo de lateralização, essa é a contraparte, um volume de venda significativo que o institucional precisa para poder montar a sua posição de compra. É claro que ele vai montando durante toda a construção da estrutura, mas o toque final seria isso, e gera essa ótima movimentação aqui de alta que poderia ser aproveitada desde aqui de baixo, tá? Eu não peguei nenhuma oportunidade de alta, especificamente nessa região. Peguei venda aqui, inclusive hoje também o trade foi de venda, tá? Então a gente consegue ver aqui em M5 os mapeamentos que eu fiz ontem à noite, que é para o mercado, tá? Então ontem à noite o mercado estava mais ou menos nessa região aqui, ó, e aí a gente fez esse mapeamento, que o mercado podia voltar nessa zona aqui de POI de continuidade e gerar oportunidade de compra, ou chegar nele, não dar muita bola e gerar oportunidade de venda. Ele poderia subir, corrigir e continuar subindo, fazendo alguma oportunidade. Foi o que ele fez aqui, não tão bem feito igual no desenho, mas ele veio, corrigiu, arredondou o fundo, né? Ficou bem bacana e subiu, deixando oportunidade, deixou uma ótima oportunidade em M1. Hoje eu não consegui participar dessa oportunidade por conta que eu fiquei ocupado a partir das 8h30, tá? Então eu só olhei o mercado hoje das 7h30 até as 8h30. Olhei ele nesse período aqui, ó. Vocês viram que eu mapeei também, ele vindo, corrigindo e deixando um POI de venda, né? Foi o que ele fez aqui hoje cedo, então. Eu olhei o mercado, deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó. Não lembro se eu entrei às 7 ou às 7h30 mesmo, mas foi mais ou menos daqui até as 8h30 que eu tive compromisso. A partir das 8h30 eu tive que sair do mercado. Então esse foi o período aqui de tempo que eu fiquei observando o mercado hoje, e essa foi a movimentação que eu consegui participar. Então vocês viram que foi mapeado aqui anteriormente por mim, o mercado fez praticamente em cima do meu desenho, você só entra sem questionar muito. Ah, mas o contexto estava todo de alta, a ideia é não ter viés. Fez a oportunidade de venda, entregou lindamente, basicamente isso, tá? Então o mercado vem, ele faz um BOS para baixo, quebra para cima, deixando esse topo forte, quebra forte para cima, fazendo essa manipulação, fazendo esse topo forte, e quebra forte para baixo. Voltando nessa região aqui, já tem uma oportunidade de entrada. Mas aonde que eu entro? Aonde fica barato. Aí se você quiser usar FIBO para isso, se você quiser usar o que você quiser, eu uso o que importa, que é basicamente o volume de negociação, tá? Então, pegando aqui nesse range que foi criado o POI, a gente consegue ver que o maior volume de negociação foi aproximadamente nessa região aqui, ó, na POC. Aproximadamente não, exatamente nessa região. Eu não gosto de entrar exatamente na POC, tá? Eu costumo entrar um pouco abaixo ou um pouco mais ainda, né? Entre essa regiãozinha assim, porque muitas vezes o mercado não chega nem a beliscar ela, ou ela realmente só encosta, nem aciona a sua ordem e já começa a desenvolver. Então eu prefiro colocar um pouco abaixo para ter uma garantia. Eu deixo o stop um pouco acima do topo aqui,
para caso o mercado vá visitar muito perto, o spread não conseguir me tirar ou algo do tipo. E consegui aproveitar essa movimentaçãozinha aqui, que chegou a entregar 4 para 1, 4 e pouco, eu não lembro exatamente onde que eu entrei aqui, tá? E quando ele começou a voltar, ele veio até aqui, eu estava junto, quando ele começou a voltar eu saí aproximadamente nessa região aqui, ó, tá? Foi alguma coisa do tipo. A partir de 3 para 1 é lucro, o quanto você conseguir levar a mais melhor, só que também é interessante você não ser muito ganancioso, querer sempre pegar um risco retorno completamente absurdo, 10, 7 para 1, 20 para 1, e muitas vezes acaba compensando você pegar um risco retorno menor que já é gigantesco, vamos dizer aí, tá? Então esse daí foi o tradezinho de hoje, setinha aqui. E em M1 eu não estava mais no mercado, mas eu pude ver depois que formou uma oportunidade bem interessante. Aqui nessa região ele arredonda o fundo, né? Depois daquela correção que ele fez, inclusive participei dela, ele arredonda o fundo e sobe, deixando, você percebe que deixa vários pés de continuidade. Essa região aqui eu considerei quase como uma lateralização. Em M1 eu não marco estrutura nem nada, mas não é um local bacana para você querer montar um trade exatamente aqui. Só que ele pegou, visitou aqui abaixo, né? Fez essa manipulação e continuou subindo. E aí sim fica interessante, passa a ser interessante você olhar para uma oportunidade. Então ele fez aqui, legalzinho em M1, esse POI, furando aqui já é considerado, mas a gente marca toda a queda para considerar como zona de demanda. Então marca todo esse pavio junto, apesar de já ser considerado a partir do, do fechamento do candle, a área toda a gente marca aqui, tá? Então, voltando nessa região, já teria já uma oportunidade de compra, voltou já nessa região, deixando barato, só traçando aqui o volume profile para ver aonde seria a entrada que deixaria. Dá para ver que foi aqui, ó, nessa região de cima. Dá para deixar um respiro dependendo do preço. Aqui ainda está barato, tá? Até 25, 30 pontos, dependendo do contexto, fica bacana de você entrar. E você percebe aqui que ele entrega com folga aí, bem mais do que 3 para 1, né? Passa a ser um trade realmente bem interessante, tá? Chega a entregar, acredito que 6 para 1, meio que reto, né? Então você consegue, né, fazer um certo tipo de condução, ó, nessa região, por exemplo, aqui. Ele vem, isso daqui é meio insignificante, né? Mas ele vem aqui nessa região e faz isso daqui, né? Se você está dentro dessa operação ainda, você consegue mover seu stop para baixo desse fundo. Passa a ser muito interessante. Aí novamente ele faz aqui, ó. Ele vem e faz aqui. E aí você já pode mover seu stop para baixo desse fundo. Aí ele vem e faz aqui de novo. E aí você move o stop para baixo desse fundo. Entende? E aí numa dessa você conseguiria pegar com um risco retorno de 4,3 para 1 aqui, fazendo uma condução super interessante. Claro que você pode fazer alguma condução um pouco mais agressiva a partir de certo ponto. Eu particularmente gosto de deixar o meu risco retorno aproximadamente lá em 5 para 1. É um parâmetro que eu tento buscar nos meus trades, tá? Hoje acabei pegando um risco retorno um pouco mais baixo e hoje acabou se mostrando vantajoso ter saído aqui nessa região. Mas se vocês forem ver no dia a dia, se você sempre tenta levar para 5 para 1, claro, dependendo da sua estratégia, da forma como você aplica ela na prática, eu gosto de unir um contexto mais macro com um possível retorno macro, né? E ao mesmo tempo usar um gatilho de um tempo gráfico bem pequeno para conseguir um stop
ridículo comparado com o retorno que vai ser entregue se desenvolver realmente essa operação. Então, é basicamente isso por hoje. Abraço.